Bom dia, irmãos, tudo bem? Como os irmãos estão? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração e nós vamos falar hoje sobre o não de Deus, né? Lá na lição 12, oração e os nãos de Deus. Antes da gente começar, vamos orar, pedir orientação a Deus para esse estudo. Pai, obrigada por tudo, obrigada por tua bondade e tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e cuida de nós. Te pedimos direcionamento e que possa ser falado ao nosso coração aquilo que necessitamos ouvir e aprender. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aí aprendendo sobre oração, que é um tema muito importante na vida do crente. Nós já tivemos 11 sequências, 11 semanas falando desse assunto, e o assunto dessa semana é sobre o não. É uma questão um pouco complicada, porque a gente não está habituado a receber não. Desde pequeno, nós não queremos lidar com o não. Quando uma criança começa a aprender a falar, quando ela começa a aprender a andar, quando ela começa a aprender a dominar a sua própria vida, a primeira coisa que essa criança faz é começar a dizer é meu, né? É meu, tudo é dele. É meu, aquilo é meu, isso é meu. E quando a mãe fala não é seu, ou não pode, não sobe, não abre o armário, não mexe nas panelas, aí dá confusão com aquela criança, né? Porque nós somos egoístas por natureza. Por natureza, nós sempre visamos em primeiro lugar a nossa necessidade, né? Em primeiro lugar, aquilo que desejamos, para depois buscar o que vem ao nosso redor e depois buscar a vontade de Deus. Por isso que ser crente, além de aceitar Jesus Cristo, que é a principal questão, né, do cristianismo, Cristo é o centro do cristianismo, mas depois de aceitar Cristo, nós precisamos nos exercitar. Ser crente é você ser um soldado em constante batalha, porque se a gente não treinar o nosso espírito, se a gente não treinar o nosso ego, a chance da gente desagradar a Deus é gigantesca, né? Então, a questão da oração faz parte desse treinamento. A oração ela veio como um dispositivo que Deus deixou para que a gente pudesse executar esse treinamento diário, né? A leitura da Bíblia e a oração. E aí a gente se depara com não. Quando Deus diz não para a gente fica igual aquela criança que não aceita, não está habituado a receber um não. Então faz pirraça, fica chateado, fica de mal da mãe, né? Tem criança que quer fugir de casa, faz a mala, olha, eu vou embora dessa casa porque eu não posso nada, você nunca me deixa fazer nada. Então, e a gente faz isso com Deus, né? Eu acredito que para a gente entender o não de Deus na oração, primeiramente a gente precisa entender Deus, né? Primeiramente a gente precisa entender quem é a pessoa de Deus. Eu vou compartilhar alguns versículos e peço que os irmãos acompanhem na sua Bíblia, faça a leitura, porque para otimizar o tempo eu vou deixar as referências, tá bom? Lá em Isaías 33, no verso 3, Jeremias 33, verso 3, o profeta ele fala da pessoa de Deus, quem é Deus, e das promessas que Deus tem para aquele povo a partir do momento que o povo aceitar a vontade de Deus. E aí, se a gente for lá para Isaías, agora sim, Isaías 40, a gente vai ter assim um relato tão bonito de quem é Deus, o tamanho da grandeza de Deus, né? Ele fala que Deus pega a areia com a palma da sua mão, que ele pega as águas do mar na concha da sua mão. Então, quando a gente consegue, na nossa vida cristã, ao longo do caminho, entender a grandiosidade do Deus que nós servimos, a grandiosidade do Deus a quem nós estamos buscando, nós teremos muita chance de lidar melhor quando ele diz não,
Por quê? Porque nós teremos a consciência de que se ele disse não, é porque ele tem um motivo. Porque ele é tão grandioso que ele enxerga coisas que nós não enxergamos. Essa é a questão, esse é o X da questão. Muitas vezes a gente não consegue lidar com o não de Deus, por quê? Porque nós enxergamos apenas aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, e Deus enxerga além, né? A gente vê aqui que em Hebreus 4,13, que fala assim, que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos dele. Ou seja, Deus enxerga coisas que nós não somos capazes de enxergar. Então, quando ele diz não, ele está dizendo não por quê? Porque ele conhece começo, meio e fim. Aí a gente tem uma outra questão, né? Nós fazemos os planos, mas quem determina esses planos é Deus, né? O plano vem do homem, mas o querer vem de Deus. Então, muitas vezes nós recebemos um não e nós ficamos frustrados, por quê? Porque nós planejamos, mas nós planejamos de forma terrena, de forma humana, nós planejamos as nossas questões. E um outro ponto que é muito importante para que a gente entenda o não de Deus, além de conhecer a Deus, conhecer quem é o ser divino que nós estamos buscando em oração, um outro ponto extremamente importante para que a gente consiga lidar com as respostas de Deus é entender que nunca é sobre nós, né? É um pouco complicado isso, mas isso vai auxiliar muito em toda a nossa trajetória cristã. Não é sobre nós, é sobre Ele, né? O homem não é o centro da Bíblia. A Bíblia não foi feita para homens porque o homem é o centro da Bíblia. O homem, ele é o principal instrumento de Deus na sua criação, né? O homem, ele é o principal instrumento de Deus na história do mundo, mas o centro dessa história, o motivo pelo qual essa história existe é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Quando a gente começa a fazer planos terrenos, planos com pensamentos, com o coração e a mente de homens, nós temos a tendência e corremos o risco de fazer planos errados. E aí a gente se frustra, porque tudo na nossa vida parece bobeira, besteira, mas não é. Tudo na nossa vida é sobre Ele. O meu trabalho aqui na Terra, meu trabalho que me traz retorno financeiro é sobre Deus. É como eu vou me comportar no meu trabalho, aquilo que eu vou levar de Deus. O meu trabalho como mãe dentro da minha casa é sobre Deus. O que minha filha, o meu filho vê de Deus na minha pessoa, que tipo de mulher cristã que eu sou. O meu trabalho como esposa é sobre Deus. Se eu sou uma esposa que obedece às leis de Deus, se eu sou uma esposa que sou companheira do meu marido mediante aquilo que a Bíblia me orienta a ser, ou seja, tudo na minha vida é sobre Deus. Então, quando nós aprendermos a fazer os nossos planos, pensando em Deus como primeira fonte do nosso planejamento, se Ele disser não, a gente vai compreender melhor. Por quê? Porque a gente conhece Ele, a gente sabe a grandeza dele e é sobre Ele. Então, se Ele decidiu que não vai acontecer na minha vida alguma coisa, é porque Ele tem razão. Aí é mais fácil a gente aceitar o não, né? Aqui fala assim, em Filipenses 4:11. Aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Aqui, Paulo falando aos filipenses, né? Ele tá falando assim, eu aprendi que eu consigo me satisfazer na alegria, eu consigo me satisfazer na tristeza, eu consigo me satisfazer
na fome, na fartura, na riqueza, na pobreza. Por quê? Porque Paulo, depois de algum tempo com Deus, ele conseguiu compreender que nunca é sobre ele, é sobre Deus. Então, por isso, é mais fácil ele aceitar viver bem, independente da resposta e da situação, porque é sobre Deus. Outra coisa que a gente também questiona muito na nossa oração, e quando a gente recebe um não de Deus, porque talvez Deus não me ame. A gente acaba pensando isso, né? Inconscientemente, não é voluntário, mas quando você tem uma vida cristã, onde você serve e você está sempre disponível para Deus e Ele diz não em algo que você deseja muito, infelizmente, existe o perigo de a gente acabar pensando assim, Deus me disse não porque Ele não me ama. Mas, na verdade, é um terceiro princípio que nós temos que ter, que Deus é grande, conhecer a pessoa de Deus, saber que tudo na nossa vida é sobre Ele e saber que Deus se interessa por nós, né? Apesar da sua grandeza, apesar de Ele ser o centro, Deus se interessa por nós. Esse terceiro princípio, esse terceiro ponto, ele vai nos auxiliar a compreender as coisas que Deus tem trazido para nós. Aqui, se a gente for buscar, a gente vai entender o seguinte, que Deus está muito mais interessado no nosso crescimento espiritual do que no nosso conforto. É claro que Deus deixa disponível para a gente, e não é pecado nós buscarmos coisas terrenas, desde que elas sejam legais e desde que elas não prejudiquem o outro, né? Então não é pecado você ter uma casa, ter seu carro, sua casa na praia e tudo mais. Mas qual é o problema disso? É que quando nós buscamos muitas coisas terrenas, nós esquecemos quem é Deus e esquecemos sobre quem é aquilo que nós estamos tratando. Então, existe a chance de a gente deixar Deus de lado porque nós conquistamos, porque nós conseguimos aquilo que nós tanto pedimos a Deus. E aí a gente não vai obter o crescimento espiritual, a gente vai obter apenas o conforto terreno. E esse não é o interesse de Deus. O interesse de Deus é sobre o nosso crescimento espiritual. O que Deus quer é que nós sejamos seres que possamos buscar a cada dia melhorias internas com base na sua palavra. Então, se ele precisar dizer não para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, ele vai fazer isso, porque ele ama a gente. Lá no Jardim das Oliveiras, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oração, né? Ele pediu algo para Deus. Ele pediu para Deus, ele disse para Deus que ele não queria passar por aquilo. Se fosse possível, Deus tirasse dele aquele sofrimento, mas que fosse feita a vontade de Deus. Se fosse possível. Mas se não fosse possível, eu estou aqui. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu estou disponível, porque é sobre o Senhor, é para o Senhor. Então, o que eu passar aqui, eu vou passar satisfeito no final, porque eu servi pela causa, né? Então, Jesus Cristo, ele ensina a gente desde do momento que ele nasce até o momento que ele morre. E depois, quando ele ressurge, quando ele ressuscita. Porque o que Cristo está ensinando a gente aqui, quando ele tem essa conversa com Deus, ele fala para Deus o seguinte, que Deus fala para Jesus, desculpa, o raciocínio, vou voltar. O que Jesus ele está ensinando para a gente é assim, eu posso pedir, eu posso colocar diante de Deus todas as minhas necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais, mas eu tenho que ter a consciência que
o voto final, a decisão final de tudo aquilo que eu pedi é de Deus, porque a minha vida pertence a Deus. E conforme a decisão dele, sempre eu vou aceitar. Isso não vai me tirar, isso não vai tirar o fato de que eu vá sofrer. Jesus Cristo sofreu e sofreu muito, mas ele obedeceu. Então é esse pensamento que nós temos que ter como cristão. Eu vou colocar diante de Deus as minhas necessidades emocionais, físicas, financeiras, espirituais e profissionais de todos os âmbitos da minha vida, mas eu vou colocar consciente de que tudo isso é sobre Deus, de que Deus é grande o suficiente e que a vontade dele vai imperar na minha vida. Se ele disser um não para mim, mesmo que eu vou sentir isso, talvez emocionalmente, talvez financeiramente, talvez fisicamente, e só que não é permanente, porque depois a gente vai olhar lá na frente e Deus vai falar lá em 2 Coríntios 12:9, né? Deus fala para Paulo assim: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando Deus disser não para algo que nós almejamos muito, apesar do sofrimento, nós temos que entender que a graça de Deus é o suficiente. Então, a mesma graça que disse não é a graça que vai consolar a gente pelo não que a gente recebeu. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Porque a gente encontra resposta para questões que nós não somos capazes de responder. E nem sempre essa resposta é tangível, nem sempre essa resposta ela é visual, ela é audível. Essa resposta, muitas vezes, ela é espiritual. Muitas vezes essa resposta é o sentir da presença de Deus. Então, aquela dor física que você está sentindo, aquele problema gigantesco financeiro que você está sentindo, que você está enfrentando, aquele problema que você está tendo dentro da sua casa com seu filho, ou com seu marido, ou com a sua esposa, aquela questão que você tanto pede a Deus e ele diz não e te traz sofrimento, porque você buscou a Deus primeiramente, planejou colocar Deus nessa busca e Deus disse não, apesar do sofrimento, espiritualmente você vai se sentir reconfortado, você vai se sentir acolhido. Então, o não de Deus é importante para a vida do crente. O não de Deus faz parte da vida do crente. O não de Deus é essencial para o equilíbrio da vida do crente. E o que vai fazer o crente entender o não de Deus não vai ser nada do que eu diga, não vai ser nada do que qualquer outra pessoa diga. O que vai fazer o cristão entender o não de Deus é a sua maturidade cristã, é a sua caminhada com Deus. Vida cristã é uma caminhada individual. Lembra que eu falei que Deus está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto? Quanto mais eu caminhar com Deus, quanto mais eu permitir a presença de Deus na minha vida, mais maturidade cristã eu vou ter. E com muito mais discernimento, não vai ser fácil, mas com muito mais discernimento eu vou entender os nãos de Deus para minha vida, porque eu não preciso de aprovação sempre de Deus, que Deus concorde sempre com tudo que eu quero na minha vida. O que eu preciso de Deus, Ele já me deu, que foi Jesus Cristo. Que foi Cristo morrer na cruz para o perdão do meu pecado, que eu já nasci com ele, né? Então, porque Deus me amou de tal maneira, ele deu o filho dele para perdoar o meu pecado e para me levar de encontro a Deus, porque Cristo é o único caminho nessa vida, é a única verdade dessa vida. Então, é isso que eu preciso e ele já me deu. Quando eu aprender a ter essa consciência, tudo que vier na minha vida, seja sim, seja não, eu vou dar glória a Deus. Porque Deus já me deu tudo que eu precisava e me acompanha diariamente com a sua graça. E graça é um favor que eu não mereço, mas Deus me dá.
Então, eu espero, assim, ter ajudado os irmãos a compreenderem de uma forma muito superficial porque Deus diz não pra gente, tá bom? E essa lição, ela tem falado muito comigo também, né? Todos nós enfrentamos lutas. E as lutas que a gente tem passado, quando a gente olha para trás e vê tanta coisa que Deus fez pra gente, a gente consegue entender alguns nãos, né? A gente consegue entender a grandeza do Deus que a gente serve. Que Deus abençoe todos os irmãos, tenham uma excelente semana e que nós possamos nos ver pela misericórdia de Deus na igreja domingo. Amo os irmãos, um beijo.